Muito bem. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula de História Geral. E nessa aula de História nós vamos tratar de um assunto que com certeza cairá na prova da semana que vem, que é a crise de 1929, né? O capitalismo, é preciso que vocês entendam, ele vive de crises, né? O capitalismo, ele é um sistema que se alimenta de crises, ele é um sistema em que a crise faz parte, né? O pessoal fala até em ciclos, né? Chamados ciclos de Kondratiev. Então, crescimento, expansão, depressão, acumulação, tá? Pois bem, só que esses ciclos, eles têm que estar mais ou menos sob controle do sistema. E em 1929, nós não tivemos estourou uma bolha também, né? Que foi a bolha imobiliária lá nos Estados Unidos, tá? Os americanos tiveram que injetar dinheiro na economia de uma forma absurda para conseguir se livrar dos efeitos dessa crise, para mitigar um pouco, né, os efeitos dessa crise. Em 29 não. Em 29 eles tiveram que esperar realmente a eleição de Roosevelt, né, com o New Deal, para conseguir sair da crise. Pra vocês terem uma ideia, a crise de 29 foi tão grave que os americanos só atingiram os níveis de produção pré-crise em 1942, quando eles já tinham até entrado na Segunda Guerra Mundial. Tá? Então vamos lá, compartilhar a tela para que nós possamos estudar de uma maneira mais profunda, né? Essa crise aí, que até hoje assombra boa parte dos economistas. Lembrando que enquanto eu vejo tela, eu não vejo, quando eu compartilho tela, eu não vejo chat, tá bom? Muito bem. Então, para começar, vamos entender um pouquinho como é que os americanos saem lá da Primeira Guerra Mundial, né? Ó, então, por definição, né, a crise de 29 é uma crise geral do capitalismo. Crise geral do capitalismo. Porque o capitalismo, já em 29, ele estava todo interconectado, né? Ele estava todo interconectado. Se o centro capitalista vai mal, a margem também vai. Você joga uma pedra no meio de um lago, né? Aquelas ondas concêntricas ali, elas vão chegando até as margens. Quanto mais perto do centro, onde foi o impacto, pior, né? Quanto mais longe do centro, melhor, tá? Nesse caso. E se você tiver, que nem estava a União Soviética nessa época, isolada do sistema capitalista, você fica sem sentir impacto nenhum, tá? Mas então, uma crise geral, uma crise absurda que atingiu o capitalismo e que começa lá nos Estados Unidos, ó. Entendam, quando a Primeira Guerra Mundial acabou, os anos 20 para os Estados Unidos foram maravilhosos. Os Estados Unidos, que já vinham desde a virada do século XX galgando aí degraus para se tornar uma potência, com a Primeira Guerra Mundial, eles se tornam aí os grandes credores do mundo. Olha aqui, ó, 40, aquilo que a China é hoje, né? 42% da produção industrial mundial lá nos Estados Unidos, imigração europeia, crescimento de vários setores, novos métodos produtivos. Você pega lá os documentários sobre as grandes indústrias americanas, é nessa etapa, na virada do século XIX para o XX. Nós temos o Ford, né, aquele cara lá do Kellogg, o Sucrilho, toda essa gente aí, o Hershey's, né, até o History tem uma série sobre isso, né, uma série de episódios aí sobre isso. Então, só para ter uma ideia, receberam 9 milhões de imigrantes, tá? Olha aqui, ó, a indústria automobilística, né? Todas elas fabricando o famoso modelo T, né? O modelo T, um carro simples que qualquer norte-americano poderia comprar, né? E que era muito barateado graças ao sistema do Ford da linha de montagem. Todos carros iguaizinhos, né, pessoal? Ele dizia: o americano pode ter o carro da cor que quiser, desde que seja preto. Então, tá aí
o Henry Ford, né, com o Fordismo. O Fordismo é um sistema em que o trabalho é controlado, parcelizado, tá? O trabalhador se torna especialista numa determinada tarefa e, mais do que isso, o trabalhador ganha muito bem, de tal forma que ele possa ser consumidor daquilo que ele mesmo produziu, dando um ainda maior lucro para a empresa. É o trabalhador, além de você querer, além de você ter um trabalhador altamente produtivo, né? Você acaba tendo todo esse conjunto de vantagens aí dentro do sistema Fordista. Pronto, o Henrique já está emitido, a Gabi também. Joia. Então, tá, vamos voltar aqui para a nossa aulinha. Olha aqui, ó. Então está aí a linha de montagem do Ford lá em Detroit. Por outro lado, né, os americanos estavam mais interessados aqui no seu quintal, na América. América Central, América do Sul, né? Inclusive com a aplicação da doutrina Monroe, América para os americanos, lá do presidente James Monroe, acontecendo de uma forma bastante agressiva, até com intervenções militares norte-americanas em países da América Central, né? Criando até mesmo um país, separando o Panamá da Colômbia, os americanos, separando o Panamá da Colômbia para fazer o canal do Panamá, sob controle norte-americano. Tá? Os americanos, então, estavam com uma política de isolacionismo. Eles não queriam se contaminar com os problemas da Europa. Né? Eles queriam criar uma política que eles chamavam de política hemisférica, aqui para o hemisfério ocidental. Eles não participaram da Liga das Nações. A partir de 21, eles começaram a diminuir a migração para os Estados Unidos, quer dizer, já não estavam mais admitindo todo mundo, até porque com os imigrantes estavam vindo muitos anarquistas, muitos comunistas, né, que eram mandados para a América para diminuir o problema lá na Europa. E os americanos tinham uma crença quase, ainda tem, quase religiosa no poder de autorregulação do mercado. Deixe as coisas acontecerem que o mercado se ajeita. Era nisso que eles acreditavam. Tá? Essa crença se comprovou falsa. Né? Eles só saem da crise com uma forte intervenção no mercado a partir do New Deal de Franklin Delano Roosevelt. Tá? Bem, aqui nós temos a grande questão, né? A tempestade se formando no horizonte. Embora os ganhos de produtividade fossem da ordem de 60%, eu tenho até números aqui. Eu peguei alguns números para a gente poder balizar a nossa discussão. Alguns números. Vocês pensam, pesquisa direitinho. Olha aqui. Ó. Então, só para vocês terem uma ideia, o aumento da produção durante os anos 20 foi de 64%. Daquelas fábricas lá do Ford, a cada 17 segundos saía um automóvel. Então, vamos lá. Aumento da produção e da produtividade de 64% a 66%. Aumento de salário de 11%. Então, está havendo uma violentíssima concentração da renda, que faz com que o mercado consumidor não se amplie. Não vai ter gente para comprar em quantidade suficiente aquilo que está sendo produzido. Tá bom? Então, você cresce na produtividade e na produção, mas não cresce na massa salarial. Tá? Isso é ruim. Isso acaba sendo ruim porque você não tem mercado consumidor. Chega uma hora que você não tem mais para quem vender seus produtos. Resultado, superprodução. Os estoques cheios até a boca, você não tem para quem vender aquilo, logo começa a sobrar produto. E aí, meus irmãos, é a crise. Né? Olha aí. Ó. Uma outra coisa. Enquanto a Europa estava se reconstruindo, então, tem uma etapa em que os Estados Unidos emprestam dinheiro para a Europa se reconstruir, ok? Durante essa etapa, aí dos anos 20, o mercado interno pequeno dos Estados Unidos, o mercado externo arrasado pela guerra, e na etapa da reconstrução, os europeus estavam comprando produtos americanos, dando lá um alívio para a questão do mercado interno limitado. Até que
até que eles terminam a reconstrução deles. Aí eles também se tornam protecionistas, isolacionistas. Eles param de comprar produtos americanos, né? Então a burguesia industrial alemã, inglesa, francesa, tá? Começam a prestigiar os seus próprios produtos. Resultado, os produtos norte-americanos encalhar nas prateleiras. Junte-se a tudo isso o fato de que algumas pessoas preferiam, ao invés de trabalhar, poupar, ganhar dinheiro na bolsa de valores. Bolsa de valores é investimento para quem manja do negócio, não é para amadores. Você pode perder dinheiro, né? Só que as pessoas, assim, comuns, né, sem treinamento, sem experiência, começaram a apostar muito na bolsa de valores. E quando você aposta na bolsa de valores, as ações sobem. Só que quando todo mundo começar a vender, as ações vão despencar, tá? Então, empresas que valiam, sei lá, 10 estavam negociando suas ações a 100 por conta dessa especulação das pessoas. As pessoas começaram a hipotecar as casas, a pegar empréstimos, dando a casa como garantia, para apostar na bolsa de valores. Os bancos pegavam seus ativos, o dinheiro das pessoas que depositavam lá, e punham na bolsa de valores. E a bolsa ia crescendo. Só que um crescimento artificial, uma bolha. E tem uma hora que a bolha estoura, né? Tem uma hora que essa bolha vai estourar. Em termos de concentração de renda, só para vocês terem uma ideia, em 1929, os 5% mais ricos lá dos Estados Unidos tinham um terço da riqueza. É uma concentração de renda, assim, imoral. Só não é pior do que a atual concentração de renda do Brasil, em que 10% detém 50%. Tá? Muito bem. Até que, finalmente, uma hora vem a crise, né? A famosa Quinta-feira Negra, 24 de outubro de 1929, tá? Só para vocês medirem isso aí, nesse dia, ou nessa semana, né? 6.000 bancos faliram nos Estados Unidos. E as pessoas que iam lá tirar seu dinheiro não tinham como tirar o dinheiro, porque o banco estava com a porta fechada. Elas perdiam o seu dinheiro. Se o banco vai à falência, a empresa que depende do banco vai à falência, né? O agricultor vai à falência, e aí a fábrica que está super produzindo, ela demite seus funcionários, que uma vez demitidos não tem como comprar. O desempregado consome bem menos, né? O resultado disso é um círculo perverso, né? De subconsumo, subprodução e desemprego, né? Certo? Mais números aqui, ó. Mais números. Em 1933, já depois aí da eleição do Roosevelt, nós temos 13 milhões de desempregados lá nos Estados Unidos, o que na época correspondia a 16% da população economicamente ativa, né? No período entre 1929 e 1933, eram 64 mil novos desempregados por semana nos Estados Unidos. Tá? Algo parecido com o que está acontecendo hoje. Né? Aqui no Brasil, vocês sabem que nós já tivemos o fechamento, durante a crise aí do coronavírus, são 20 milhões de pessoas que perderam seus empregos. Algumas, é claro, né, vão reconquistar e tal, mas nada será como antes. Pois bem, então, falências, desemprego, como eu falei, a União Soviética não é atingida, né, porque ela é isolada do restante do sistema capitalista, é a famosa política do cordão sanitário, isolar a União Soviética para que o comunismo não contaminasse, entre aspas, os países capitalistas. E o contrário, né? A União Soviética não é contaminada com a crise de 1929. Quem é contaminado? Os países capitalistas. Vamos lembrar que aqui no Brasil, a crise de 29 é um dos fatores que explicam o fim da República Velha, né? Pararam de comprar café, pararam de emprestar dinheiro para a política de valorização, acaba provocando aí a oportunidade para a chegada ao poder de Getúlio Vargas em 1930. Tá? Bem, a situação estava muito ruim. Em 1932 temos eleições, finalmente. O republicano, então, presidente Woodrow Herbert Hoover,
Herbert Hoover, né, que inclusive as primeiras favelas norte-americanas daquela época, né, chamada de Hoovervilles, né, bairros de lata. Os americanos perderam completamente a fé no sistema. Esses americanos vão votar então em Roosevelt. Quase que ele não ganha a eleição, quase, porque quando estava chegando pertinho ali da eleição, o Roosevelt, que ganhou, e o Hoover, que perdeu, estavam praticamente empatados. O que iria decidir quem ia ganhar a eleição ou não era o último discurso no rádio. Naquele tempo as pessoas tinham rádio, né, para se informar e tal. Aquele que falasse por último, com certeza iria ganhar, porque ele ia saber o que o outro falou, né, ia se defender, ia atacar, ia ter um fôlego a mais e ia ganhar a eleição. Pois bem, na hora de vender as cotas lá, o Herbert Hoover ficou com o último horário de rádio para falar. E o Roosevelt ia falar antes dele, quer dizer, uma desvantagem, né? Quer dizer, eu vou falar, o cara vem depois de mim e fala, e aí eu acabo perdendo. O que o Roosevelt fez? Ele comprou 5 minutos de rádio em cadeia nacional. Lá nos Estados Unidos tem que comprar, né? Não tem programa gratuito. Depois desses 5 minutos, que eram do Roosevelt, o Hoover ia falar. E aí, o que o Roosevelt fez? Ele tinha direito a 5 minutos. Ele falou durante 3 minutos. Só que os outros 2 minutos ainda eram dele. E a rádio ficou fazendo. Resultado, as pessoas desligaram o rádio e não ouviram o Hoover falar, o adversário do Roosevelt falar. E aí ele ganhou, né? O Roosevelt ganhou a eleição, tá? E ficou lá no poder até a morte dele, né? Em 1945 já. E impôs para os Estados Unidos, ou colocou para os Estados Unidos, uma solução para a crise que era o New Deal, a forte interferência do governo na economia, tá? Com seguro-desemprego, né? Enfim, investimentos em infraestrutura, uma série de mudanças que, no tempo, conseguiram acabar com essa situação aí de crise. Aqui é no dia da Quinta-feira Negra, né? Aqui é Wall Street, tá? Lá onde tem a bolsa e tal. Dessas janelas aqui, onde ficavam os corretores de impostos, corretores de ações, né? Esses corretores eles pulavam aqui e matavam as pessoas que estavam aqui embaixo, eles cometiam suicídio se jogando das janelas, né? E aí, até hoje, muitas dessas corretoras adotam grades aqui, né? Para impedir, nos prédios antigos que sobraram, tem grades que foram colocadas para impedir que as pessoas se jogassem. Bem, então a crise, ela foi se expandindo, né? As bolsas foram caindo todas aí ao longo do processo, tá? Observem aqui a produção industrial em 1929, aqui já é a etapa do New Deal, né? A produção industrial diminuindo um pouco, mas por efeito do New Deal, o emprego que estava aqui na faixa de 12 milhões de pessoas, ele foi caindo, né, a partir do New Deal. Aí depois temos uma volta do desemprego, mas né, os preços caíram também. Com a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos conseguiram melhorar muito. Olha a Bolsa de Nova York, ó, as pessoas especulando, 26, 27, 28, ai, vamos ganhar dinheiro fácil, oba, vamos. Quebrou. Tchau. Né? Quando Roosevelt assumiu, o valor das ações tinha despencado enormemente. É a depressão econômica. Né? Recessão e depressão. Né? Recessão é quando você fica desempregado. Né? Perdão, recessão é quando seu vizinho fica desempregado. Depressão é quando você fica desempregado. Tá? Então, Roosevelt aqui, ó, o New Deal, o novo acordo, o novo acerto, né, do Roosevelt. Controle sobre os preços, vocês viram lá que os preços caíram, né? A produção também
foi controlada para que não houvesse superprodução, e a recuperação da economia via seguridade social, o chamado welfare state, estado de bem-estar social, e, por outro lado, os investimentos em infraestrutura, construção de pontes, barragens, ferrovias, bibliotecas. Ele construiu muita biblioteca, o Roosevelt. Para quê? Para que as pessoas, olha que jogada, as pessoas no frio lá dos Estados Unidos, as pessoas não tinham como se aquecer, elas não tinham dinheiro para comprar carvão, lenha, enfim, né, para poder se aquecer. Elas iam para as bibliotecas que tinham aquecimento e tinha café, né, para que as pessoas também se aquecessem. E outra coisa que o Roosevelt colocou nas bibliotecas foi o famoso sanduíche de pasta de amendoim com geleia, que tem gordura, tem açúcar, né, tem carboidrato, tá? Que até hoje é o lanche tradicional lá do norte-americano quando ele vai para a escola, né? Pasta de amendoim com geleia. Tá? Então, a biblioteca passou a ser um lugar para as pessoas irem. E na biblioteca a pessoa lê. E lendo a pessoa se educa. E quando a economia norte-americana volta a crescer, o Roosevelt tem toda essa mão de obra treinada em bibliotecas, educada, autodidata, pronta para ir para o mercado, pronta para empreender. Esse Roosevelt foi realmente genial. As ideias do New Deal, claro, né, são as ideias de um economista inglês chamado John Maynard Keynes. Então nós dizemos que o ideário, né, do New Deal é keynesiano, porque é inspirado no John Maynard Keynes, né? Então tá aqui, ó. Esse aqui, eita, nós. Esse aqui é o Roosevelt, tá, pessoal? É o Roosevelt, um homem que teve paralisia infantil, teve poliomielite, né? E mesmo assim conseguiu transformar os Estados Unidos, né, depois da guerra, na superpotência mundial que de alguma forma é até hoje, né? Foi reeleito várias vezes até morrer, né? Mudaram até a lei por causa dele, tá? Então, Roosevelt é o cara. A nossa próxima aula vai ser sobre o fascismo, né, o nazifascismo, mas vai ser só amanhã. Hoje eu ainda quero discutir com vocês um assunto. Olha aqui, ó. Quero discutir um assunto com vocês, que é este aqui, né? Os exercícios da aula 35. Vamos ver aqui. Esse exercício da aula 35 está na página 330, tá? Vamos dar uma olhadinha nele. Vamos lá. Primeiro exercício. Deixa eu pegar uma canetinha aqui dos meninos aqui. A crise de 1929, então é essa crise que nós estamos falando, né? E dos anos subsequentes, pelo menos até 33 no mínimo, teve sua origem no aumento da produção industrial e agrícola, inclusive com a mecanização e eletrificação, você produz muito mais, mas você não tem para quem vender, né? Ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial, quando o mercado consumidor, principalmente externo, conheceu ampliação significativa, uma vez que os americanos começaram também, durante a Primeira Guerra Mundial, a exportar para países que antes eram mercado dos países europeus, que estavam em guerra. Os americanos entram nesse nicho de mercado aí. Tá? E por que eles não param? Por quê? Por que isso cai? Porque os países europeus, após a guerra e após a reconstrução, passaram a exportar para esses mesmos antigos parceiros. E alguns produtos, os próprios concorrentes dos americanos passaram a produzir trigo, lã, carne, começaram a ser produzidas na África do Sul, na Argentina, no Uruguai, na Nova Zelândia, né? Diminuindo, então, o espaço para as mercadorias americanas. O rápido crescimento da produção e das empresas valorizou as ações e estimulou a especulação. Isso aqui é perigo. Responsável por uma pequena crise de 2021. Mas calma que isso aqui é café pequeno, é uma marolinha. Em outubro de 29, a venda cresceu nas bolsas de valores, criando uma tendência de baixa do preço das ações. Quer dizer, as pessoas entraram em posição de venda. Todo mundo começou a vender ações. De 24 a 29 de outubro, a Bolsa de Nova York teve um prejuízo de 40 bilhões de dólares em dólares de 1929. Isso aqui atualizado daria alguns trilhões hoje em dia. A redução da receita tributária, quer dizer, se tem menos empresa funcionando, tem menos imposto entrando para o governo, né? Atingiu o Estado, fez com que os empréstimos ao exterior, que os americanos faziam, fossem suspensos.
e as dívidas cobradas. Então, além de não emprestar, os americanos começaram a cobrar, fazendo com que os países que já tinham dificuldade tivessem ainda mais dificuldades, criando também altas tarifas sobre produtos importados, o isolacionismo, né, provocando e agravando aí uma crise internacional. Tá? Aí aparecem aqui os fatos apresentados. Os fatos apresentados permitem inferir que, vamos lá, as despesas e prejuízos decorrentes da Primeira Guerra levaram à crise de 29 devido à falta de capital para investimentos. Não, foi superprodução. O incremento da produção industrial e agrícola durante a Primeira Guerra constituiu um dos fatos originários da crise de 29. Essa está boa, hein? Ó, a superprodução. Vamos ver se não tem outra melhor. Mas, por enquanto, essa aqui é a melhor. A queda da Bolsa de Valores pode ser apontada como causa. Não. Queda da Bolsa, queda de índice é efeito, não é causa. É que nem culpar a febre pela gripe. D. A crise de 29 eclodiu nos Estados Unidos a partir da interrupção dos empréstimos. Não. Primeiro vem a crise, depois vem a interrupção. Então, por enquanto, a B é a melhor, hein? A crise de 29 gerou uma ampliação do mercado consumidor externo. Não, houve retração do mercado consumidor. Então, a correta é a B. B de bola. Questão número 2. A depressão econômica gerada pela crise de 29 teve no presidente Roosevelt, de 33 a 45, um de seus vencedores. Ele superou. Muito bem. O New Deal, nome dado à série de projetos federais implantados nos Estados Unidos para recuperar o país a partir da intensificação do intervencionismo, do planejamento estatal da economia, com programas de ajuda social, chamado Welfare State. Muito bem. O New Deal ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 33. Esses projetos federais geraram milhões de empregos para os necessitados, embora parte da força de trabalho continuasse desempregada ainda em 1940, quando eles entraram na guerra, né? A entrada do país na Segunda Guerra Mundial, no entanto, provocou uma queda no desemprego, foi todo mundo morrer na guerra. Fez crescer radicalmente a produção industrial, avião, tanque, caminhão, fuzil, bala, né? Uniforme, alimento. No final da guerra, o desemprego tinha sido drasticamente reduzido. Muito bem. A partir do texto, pode-se concluir que o fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência do Estado em ampla escala na economia, direto. Tá? Então, o princípio do New Deal é o princípio keynesiano da intervenção do governo na economia, alternativa A, portanto. Tá? Amanhã, nós teremos o nosso encontro. Amanhã nós teremos o nosso encontro para discutir o nazismo e o fascismo, tá bom? Não percam, hein? Não percam. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então, bom apetite, bom almoço e até amanhã. Tchau, tchau.